O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos este 32º domingo, trazendo presente, tanto na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho, a figura da viúva. A viúva, no tempo, tanto da composição da primeira leitura, quanto também do Evangelho, era a classe social mais frágil que podia haver. Mais frágil em que sentido? Elas, na verdade, eram desamparadas, costumeiramente muito pobres, e ao mesmo tempo, algumas vezes, ainda sofriam certa extorsão daqueles que estavam ao seu redor e exerciam um poder religioso. A primeira viúva que eu gostaria que a gente percebesse é a famosa viúva de Sarepta. Essa viúva, ela recebe a visita de Elias, o grande profeta. Elias, cansado, com fome, encontra essa viúva indo buscar lenha e começa a conversar com ela. Naquela região, exatamente naquela época, havia uma grande seca. Eles passavam muita necessidade. E aí então, Elias diz assim à viúva: olha, traga-me um pouco de água. E junto com a água, eu gostaria que você me trouxesse um pãozinho, porque eu estou com fome. Elias era um grande profeta, era um homem de Deus, era alguém que profetizava, anunciava e tinha um papel, sem dúvida nenhuma, muito importante, e teve um papel muito importante no Antigo Testamento. Vejam então que a viúva diz a ele: olha, o que eu preciso dizer
é que eu tenho um pouquinho de azeite e tenho um pouquinho de farinha. É o suficiente para fazer um pãozinho para mim e meu filho e nós esperarmos a morte, porque com a seca, sem a chuva, nós vamos morrer de fome. Então Elias diz a ela: não, pode fazer o pão do jeito que eu estou te pedindo, porque o Senhor há de providenciar e vai dar tudo certo. Vejam que então ela faz do jeito que o profeta mandou. Com certeza, ela podia imaginar e desconfiar da providência de Deus e fazer, então, esse pão, dar a um desconhecido e depois passar fome. No entanto, ela confiou na providência de Deus. Confiou no fato daquele homem ser um homem de Deus. Fez o pão. E aí, portanto, essa farinha e esse azeite não diminuíram, não acabaram. A viúva de Sarepta deu ao homem de Deus tudo aquilo que ela tinha. E mais do que isso, confiou na providência de Deus e confiou na palavra de Elias. Logo em seguida, narra-nos a leitura que choveu, tudo se normalizou e então ela experimentou a multiplicação da farinha e do azeite. Farinha e azeite que na verdade são símbolos sacramentais até hoje. Vários sacramentos têm os óleos que nós usamos, porque são, sobretudo, cura, e a farinha que nós usamos no pão da Eucaristia. Até hoje, o óleo e a farinha não cessaram na vida da igreja. Continuando, nós ouvimos no Salmo o canto de que o Senhor não desampara nem a viúva, nem o órfão, nem aqueles que esperam nele. Por isso a gente lança o nosso olhar para a viúva do Evangelho. É muito curioso esse texto, porque ele revela vários dados religiosos e culturais daquele tempo. Então, primeiro, Jesus começa com um ensinamento. Esse texto tem duas partes. O primeiro ensinamento, ele vai falar dos escribas ou doutores da lei. Eram homens versados, que entendiam muito de Sagrada Escritura, que chegavam a uma idade, a partir dos 45 anos, eles passavam a usar algumas togas assim chamadas, e que davam a eles um poder e um status. Eram homens conhecidos dizendo: cuidado com a atitude dos doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas para serem bajulados em público. E aí Jesus vai dizer um dado importante: gosta dos primeiros lugares, gostam de banquetes e festas, mas também devoram a casa das viúvas. O que na verdade Jesus está dizendo? Esses doutores da lei, eles podiam fazer orações na casa das pessoas e pregarem a palavra. E na maioria das vezes, eles iam na casa das viúvas, pregavam a palavra e tomavam delas todo o dinheiro que tinha, dizendo ser, na verdade, uma ação importante, dar o dinheiro que tinha a eles. Por isso Jesus diz que eles, na verdade, iam receber a pior condenação, porque aquelas que muitas vezes eram pobres, simples, humildes, ainda tinham tomadas pelos doutores da lei todo o dinheiro que tinha, depois de um momento de oração que eles faziam nas casas. Oração que Jesus diz que era, como a gente tem num ditado, né, para inglês ver, porque o objetivo era saquear as viúvas. Em contraposição, a atitude daqueles homens que gostavam de pompas, de elogios, que andavam com suas vestes deslumbrantes,
nós vemos Jesus no templo observando a atitude das pessoas diante do cofre. No cofre, na verdade, se depositava o dízimo, as ofertas, as coletas, tudo aquilo que as pessoas desejavam que chegassem a Deus. Vejam então que ele começa a observar como é que os ricos faziam isso e como é que os pobres faziam isso. O que acontecia? Esses grandes cofres eram de metal. E cada vez que um pobre depositava a sua moedinha, nem barulho fazia. Os ricos vinham com muitas moedas. Caía aquela quantidade de moeda no cofre e o eco vinha no templo inteiro. Chamava a atenção das pessoas. Os ricos punham muitas moedas e os pobres quase nada. Só que uma viúva chama a atenção de Jesus. Aquela viúva traz 2 centavos na linguagem de hoje. Ela traz 2 centavos, põe no cofre e Jesus chama os discípulos para dizer da atitude dela. Ele vai dizer assim: olha, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros, porque ela deu a vida dela, ela deu a confiança dela, ela deu tudo aquilo que tinha nas mãos de Deus. Aqui a gente tem que entender que o que Jesus está querendo dizer é que, por muitas vezes, a gente costuma dar a Deus, à igreja, ao dízimo, aquilo que sobra. E para Deus não é aquilo que sobra, para Deus é aquilo que é justo. E aquela mulher, mais do que dar aquilo que é justo, ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, ela confiou plenamente na providência, que ela não ficaria desamparada. Ela não criou dentro de si apegos, avarezas, fechamentos e seguranças. Nós muitas vezes vamos nos apegando a um tanto de coisa, vamos achando que nós somos responsáveis por grande parte de tantas coisas, até percebermos que tudo nos é emprestado e que não temos controle sobre nada, que de hoje para amanhã a gente pode partir e deixar tudo aqui. E aquela viúva tinha consciência de que tudo que ela tinha dado a Deus era parte de um projeto de confiar na providência dele. Essas 2 viúvas nos dão lição de confiança em Deus, de entrega da vida e de pararmos de ser gananciosos, avarentos e muitas vezes ficarmos retendo as coisas para nós como se nós fôssemos donos de alguma coisa. Vejam, é bíblico e sagrado dar as coisas a Deus. Ah, mas eu não estou dando para Deus, eu estou dando para a igreja. A igreja é dele. Tudo que é trazido no templo é para ele, é para a evangelização, é para poder acolher pessoas, fazer catequese, celebrar a missa, ter um padre aqui. Então, nós temos que amadurecer a nossa consciência, porque por muitas vezes, pôr a mão no bolso dói para muita gente. Muitas vezes, as pessoas são resistentes ao dízimo, porque não se converteram ao sentimento de pertença. Muitas vezes a gente acha que Deus tem obrigações conosco e nós não temos obrigação nenhuma com Ele. E nós, na verdade, queremos consumir o sagrado e viver uma vida descomprometida. E vejam, é muito claro aqui, aquelas viúvas confiaram na providência, deram tudo o que tinha e nos dão uma lição de que confiam em Deus e na providência. Que entre nós, esses sentimentos de avareza, esses sentimentos de achar que tocar no bolso dói, sejam superados por todo um projeto de acreditar que quanto mais nós damos a nossa vida a Deus,
mais Ele multiplica em bênção. Não tenham medo. E a pergunta de hoje seria: a viúva, ela deu tudo o que tinha, os ricos deram tudo o que sobrava, e nós, o que estamos dando a Deus? Qual é a nossa parte no projeto dele? O que temos dado a Ele na certeza de que Ele cuida de nós? Fica aí o ensino dessas viúvas para nos mostrar que, de fato, confiar em Deus e na providência é o melhor caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.